Olá, meus amigos do nosso canal Remédio do Milênio. Estamos de volta com a nossa 40ª parte do nosso mistério. O que Deus quer de mim? Bom, após a tragédia, né, o tesoureiro matar a ex-esposa, se matar. Foi um velório muito triste, né? E a gente enterrou o tesoureiro. No final, né, de tudo isso, estavam na casa da mãe dele, esperando passar um café. Eu estava lá, quando o celular toca, né? Eu olho para o celular e levo um susto, né? Porque na tela do celular estava ali o nome do tesoureiro. E o meu Deus, nós acabamos de enterrar o tesoureiro e ele está me ligando? Como assim? Como isso é possível? Né? Deu até aquele flash assim, imaginando ele dentro do caixão com o celular me ligando. Gente, a cabeça da gente é muito fértil, né? Mas enfim, nervosa, eu peguei o celular e resolvi atender. Quando eu atendo o celular, né, quem fala do outro lado era o irmão dele. Ai, eu respirei mais aliviado, né? E ele vai, pergunta quem era, eu me identifico. E ele se explica, né, porque ele estava ligando. Disse, não, é porque eu peguei o celular aqui do meu irmão e tinha uma última ligação que ele fez, né, por volta de 1h e pouco da manhã, antes de acontecer toda a tragédia. E eu fiquei, né, querendo saber, aí curioso para saber para quem ele tinha ligado antes de morrer, né? Para quem foi a última ligação antes de morrer. Cara, ele tinha ligado para mim. Um mistério. Um mistério porque houve aí mais um desencontro, o nosso último desencontro. Um mistério porque no meu celular não tinha nenhuma chamada dele e eu passei a noite acordada. Eu não sei o que aconteceu porque ele ligou, mas ou o celular, alguma coisa aconteceu que não deixou que esse celular, a chamada caísse no meu telefone, né? Ou ele ligou, né? E aí, antes que chamasse no meu celular, ele desistiu e desligou, né? Só pode ser uma coisa ou outra. Mas de qualquer forma, foi a última pessoa que ele pensou em ligar e pedir socorro. Foi eu. Nossa, aí começa a cair a ficha, né? E o meu Deus, né? Última semana, praticamente a última semana do tesoureiro antes de morrer. Ele estava pedindo socorro, né? E ele tentou pedir socorro a mim. E aí eu comecei a pensar, né? A lembrar do que tudo que tinha acontecido por volta da quarta, quinta-feira, né? Quarta ou foi sexta-feira. Por 2 dias seguidos, né? Ele me procurou. E eu, de repente, já comecei a rejeitar ele. Aquela rejeição que eu não consegui entender, né? Foi a mesma rejeição que eu senti aí com o prefeito. E essa mesma rejeição estava acontecendo aí novamente na minha vida. E eu não conseguia entender isso com o tesoureiro. Dessa vez com o tesoureiro. Após rejeitá-lo aí durante a semana, né? Ele me procurou por 2 vezes. E no final de semana, né? O celular dele cai dentro d'água, que também é um mistério, né? O celular cai dentro d'água e ele leva o celular para assistência e ele não consegue me ligar porque o celular está na assistência e ele não tinha meu número de cor. Então ele resolve me procurar na segunda-feira, né? Segundo o cunhado dele que estava com ele estava desesperado me querendo falar comigo. Só que ele foi no trabalho e eu tinha resolvido ir no médico, né? Porque do domingo para segunda eu tinha passado a noite com dor de barriga, terrível dor de barriga. E eu não entendi aquilo, fiquei preocupada, eu não sou de estar muito em médico. E não sei porque também resolvi ir, né? Resolvi ir no médico e passei praticamente o dia no médico, espera de médico, né? E essa dor de barriga não deu em nada, né? Não tinha nada no que explicasse essa dor de barriga, né? Só sei que quando foi
Na terça-feira que eu fui trabalhar, né, me contaram que ele esteve no meu trabalho, a minha procura, me disseram para ele que eu não tinha ido trabalhar, né, e ele vai na minha casa, ele vai na minha procura na minha casa e chega lá também e não me encontra, né, e ele fica sem opções onde me procurar. E ele volta, né. Aí na terça-feira eu fiquei sabendo disso e na terça para quarta ele comete essa tragédia aí. Aí eu comecei a lembrar aí do sonho, né, que Deus tinha me colocado aí na vida dele, né, e tinha aí sido da vontade de Deus. Ele tinha me avisado em sonho, né, que eu teria um filho dele, tesoureiro, né, e o sonho aconteceu tudo, né, tudo que aconteceu no sonho aconteceu na realidade. A única coisa que não estava bem explicado e que eu passei a entender do sonho é que no sonho ele era apenas uma lembrança. Eu nunca tinha parado para pensar, para analisar essa parte do sonho, por que ele era apenas uma lembrança no sonho. O sonho também dizia que ele ia morrer. Só que eu não tinha me atentado para isso, eu não tinha aquela meditação, né, aquela espiritualidade. Mesmo sabendo que era uma revelação que Deus tinha botado na minha vida, e as coisas foram acontecendo, e eu nunca parei para pensar. No sonho ele era apenas uma lembrança. Porque ele ia morrer. E não sei porquê, me dá aquele sentimento aí de viúva, né? Parece que era o meu esposo que tinha morrido, né? A gente estava se relacionando, mas no máximo aí um mês, né? A gente tinha resolvido tentar. E quando parecia que ia dar certo, acontece isso, né? Eu começo a rejeitá-lo e acontece todo esse desencontro e ele comete a loucura aí de matar a esposa e se matar. Aí eu vejo, né, que ele andou, né, me procura, desesperado, que a última ligação era para mim. Então eu começo a me sentir culpada, né, de não ter ajudado ele. E começo a pedir, Senhor, né, o que aconteceu, né? Porque ele estava desesperado, a alma dele já estava pressentindo tudo, ele já estava, a semana antes, ele já estava na tristeza profunda. E, Senhor, por que me colocaste na vida dele se eu não podia ajudá-lo? Né? E eu fiquei procurando saída, o que tinha acontecido, né? O que estava acontecendo. Aí me contaram, né, que ele foi, depois que ele morreu, que eu fiquei sabendo aí que duas amigas, né, bem próximas dele tinha feito aí um feitiço para separar ele da primeira esposa, né? Só que esse feitiço o tiro saiu pela culatra, porque uma dessas amigas era apaixonada por ele e queria que ele largasse a esposa para ficar com ela, só que ele não ficou nem com a esposa e nem com ela, né? E a amiga aí mais nova, que era apaixonada, que queria ficar com ele, ao ver que o tiro saiu pela culatra, ela se arrepende e pede perdão, né? Chorando aí, pede perdão por o que ela tinha feito. Só que o feitiço continuou, né? Ele não se entendeu com a primeira esposa e não se entendia com mais ninguém, porque ele passou a ficar agressivo, muito agressivo. E ele passou a ver essa sombra perto dele, de sombra escura, né? E ele não parava para pensar, ele não tinha aquela malícia, aquele pensamento que poderia ser um espírito maligno, alguma feitiço, alguma coisa ruim, né? Ele sentia que tinha algo ruim acontecendo, mas ele não parou para ver isso, né? E aí ele fica aí convivendo com um espírito bom, que ajudava ele, né? E um espírito ruim que perturbava a vida dele, que se aproximava dele, deixava ele muito agressivo, sempre que ele ficava zangado com alguma coisa, com alguém, né? Que ele ficava muito zangado com alguém, ele se aproximava e deixava ele muito agressivo, né? O tesoureiro fica desesperado aí, faz até tratamento psicológico, né? Toma remédio controlado para controlar essa situação e não consegue. E aí eu fico sabendo, entendendo toda a situação que ele viveu durante esses 10 anos, né? E o desespero em que ele esteve e aquele momento, né? Aquela última semana era a última semana dele de agonia, ele estava agonizando,
né? Se via no semblante dele a tristeza profunda, mas era muito mais que isso. Ele estava pressentindo a morte, né? A tragédia. E aí eu começo a me perguntar, Senhor, por que tu quiseste que eu tivesse um filho dele, né? O que é que eu ia fazer na vida dele? Eu não fiz nada, eu não pude fazer nada. Ou eu poderia fazer e não fiz, né? Quis me culpar aí de não poder, de não fazer nada para ajudá-lo. Mas aí eu começo a analisar que tudo não estava no meu controle, né? Tudo que estava acontecendo, o sentimento de rejeição, não foi da minha vontade, foi algo que não conseguia controlar. O afastamento aí, o celular dele cai dentro d'água, eu tenho dor de barriga, eu vou pro médico, tudo que acontece é para nos afastar. Até a última ligação, no último minuto ele tentou me ligar e também não conseguiu, né? Então tudo trabalhava para que a gente se separasse, para a gente se afastasse um do outro. E aí eu fico, meu Deus, por quê? Né? Se eu não podia ajudá-lo, né? Por que me colocou na vida dele? Por que ter um filho dele? Né? Por que essa revelação de que eu teria um filho dele e que ele seria uma lembrança? Eu não conseguia entender nada. Era muito confuso para mim. Então eu passei aí uns 10 anos da minha vida sem conseguir entender. Cara, e eu consegui a resposta. Deus me deu a resposta, né? Me fez entender. Esse ano, já esse ano, Deus me mostrou aquilo que estava na minha cara e eu não conseguia enxergar, né? Deus me deu a resposta, me deu entendimento sobre a minha própria vida, sobre tudo, todo esse episódio, todo esse acontecimento. Por que que ele queria que eu fizesse parte aí da vida do tesoureiro, né? E eu vou contar para vocês, né? É a resposta, né? No próximo capítulo, né? No próximo capítulo, no próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai ser a resposta, né? De tudo isso, a resposta dessa pergunta, né? O que Deus quer de mim? Ele me respondeu. E eu vou contar para vocês no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.